Olá pessoal, este vídeo faz parte do projeto de pesquisa Quimidex Ambiental, Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, sob organização do Grupo de Investigação no Ensino de Química, GIEC-UFSC. Eu sou Leila Oyama e sou professora da Rede Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso. Neste vídeo, abordaremos sobre riscos ambientais, princípio da precaução e relações com a química verde. Você já deve ter percebido que o estilo de vida moderno e a degradação ambiental, provenientes das atividades humanas, têm criado uma crise na sociedade global. O ser humano expandiu sua capacidade de controlar e prever os fenômenos naturais, como, por exemplo, as previsões meteorológicas ou de desastres ambientais. O ser humano consegue até mesmo produzir fenômenos naturais, quando, por exemplo, consideramos que o aquecimento global é ocasionado pelo aumento das atividades humanas na emissão de dióxido de carbono. A consciência dessa capacidade humana, que pode ser utilizada em prol do meio ambiente, mas também pode prejudicá-lo, coloca em discussão o poder da ciência e da tecnologia articuladas às capacidades humanas. Se refletirmos, por exemplo, sobre a necessidade da bomba atômica, percebemos que trata-se de um instrumento que demonstra a inteligência humana na articulação de conceitos científicos, mas que esbarra em questões éticas e de direitos humanos. Diante de fatos e fenômenos que provocam tais reflexões nas pessoas, o sociólogo alemão Ulrich Beck descreve a sociedade de risco. Na obra Sociedade de Risco, publicada originalmente em 1986, Beck se refere a riscos que são inerentes ao progresso tecnológico e às atividades humanas modernas. Segundo Ulrich Beck, a sociedade global reflexiva se vê obrigada a autoconfrontar-se com aquilo que criou, seja de positivo ou de negativo. Nessa sociedade moderna, os impactos das ações humanas passam a ter uma centralidade na tomada de decisões. O autor destaca, então, três principais aspectos da sociedade de risco: a incerteza, a globalidade e a reflexividade. A incerteza diz respeito aos riscos que são desconhecidos, imprevisíveis e frequentemente ultrapassam as fronteiras nacionais. A globalidade diz respeito aos riscos não conhecerem fronteiras e afetarem a humanidade como um todo. E a reflexividade diz respeito à capacidade da sociedade em refletir sobre esses riscos, na qual as pessoas estão cada vez mais conscientes da existência deles e das suas consequências. Um exemplo global mais recente é a pandemia Covid-19, mas destaca-se ainda o aquecimento global, os desastres naturais que ultrapassam as fronteiras continentais e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo. Neste último caso, a guerra acontece fisicamente entre dois países, mas afetou a economia de vários outros a partir da falta de exportações ou da crise do petróleo. O risco é a forma quantitativa de se mensurar a possibilidade de extensão dos impactos, e ele passa a ocupar o papel de limite e consciência do agir social. Convém ressaltar que a sociedade de risco não depende apenas das ações individuais, conforme nós vimos na obra de Beck. Se relembrarmos o documentário A História das Coisas, de 2007, que apresenta de maneira envolvente o ciclo de vida dos produtos que consumimos, identificamos a influência do modelo econômico atual, o sistema neoliberal, nos impactos ambientais e sociais deste século XXI. A extração insustentável de recursos naturais, como minerais, petróleo e madeira, e os impactos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades locais, bem como as condições de trabalho nas fábricas, os produtos químicos tóxicos usados na produção e os impactos na saúde dos trabalhadores, são consequências de um modelo econômico que promete felicidade e satisfação pelo consumo insaciável de mercadorias. Além disso, o consumo excessivo de produtos, estimulado pelo modelo neoliberal, promove o uso excessivo de energia, a geração de resíduos e poluição ambiental pela grande quantidade de material descartado, tanto por conta de embalagens como pela troca frequente de produtos, que agora se tornam descartáveis com mais frequência. E aqui já começamos a relacionar este panorama com a ciência química. A química representa um papel de destaque dentro dos avanços científicos e tecnológicos que têm transformado o mundo.
Então, a química tem um papel, a educação científica química tem um papel importante nesse processo. Ela é, por natureza, a ciência responsável pela transformação da matéria. É a ciência responsável pela transformação da matéria, sendo importante no surgimento de grandes impactos ambientais, bem como na própria identificação desses impactos. A química contribui na produção de diversos produtos, como medicamentos para tratar doenças e melhorar a saúde, antibióticos, vacinas, analgésicos e tratamentos para condições crônicas, por exemplo. Ela permite ainda a criação de uma gama de materiais avançados, como polímeros e nanomateriais, que são utilizados como em eletrônicos, construção civil, automóveis e outros setores. Também tem um aspecto positivo para a agricultura moderna, pois ela gera a produção de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Tem um papel crucial na geração e armazenamento de energia, desde combustíveis fósseis até a pesquisa em energias renováveis, como células solares e baterias de íon lítio. E além disso, a indústria química produz uma vasta gama de produtos, incluindo plásticos, produtos químicos de limpeza, tintas, adesivos e muitos outros, que são essenciais para a vida cotidiana. Mas também cabe destacar consequências negativas oriundas dos processos químicos industriais. A produção e o descarte de produtos químicos podem levar à poluição do ar, da água, do solo, com impactos adversos no meio ambiente e na saúde das pessoas. Alguns produtos químicos são tóxicos e perigosos para os seres vivos. O uso inadequado ou exposição a essas substâncias pode resultar em danos à saúde, doenças e até mesmo à morte. Podemos relembrar sobre o uso do DDT, onde Rachel Carson, no livro A Primavera Silenciosa, denuncia sobre o uso desse produto que, com a aplicação em várias lavouras, acabaram matando diversos tipos de aves. O uso excessivo de antibióticos também tem levado ao desenvolvimento de bactérias resistentes a esses medicamentos, tornando o tratamento de infecções mais difícil e, em alguns casos, impossível. Já a produção e o uso indiscriminado de produtos químicos levam ao esgotamento de recursos naturais não renováveis, contribuindo para a degradação ambiental. Além disso, o acesso desigual a produtos químicos e tecnologias pode acentuar as disparidades econômicas e sociais, criando uma divisão entre os que se beneficiam dos avanços químicos e aqueles que não têm acesso a eles. Assim, quando analisamos os prós e contras dos processos químicos nas atividades humanas, podemos perceber a quantidade de riscos que estão associados a estes processos. Por isso, ao pensarmos na abordagem que a ciência química tem utilizado para tratar de riscos e incertezas no seu agir, é necessário analisar os paradigmas adotados no decorrer dos tempos. Quando comparamos os fundamentos da ciência química com as alternativas propostas pela química verde, observamos que pensar a química verde é trazer novos paradigmas para o nosso agir social. Deixamos de pensar na objetividade da resolução dos problemas, sem medir consequências, e começamos a perceber a interação ser humano e meio ambiente e os limites da finitude dos recursos naturais. O professor português Adélio Machado nos coloca que a origem da química verde envolveu uma transição da postura reducionista do racionalismo cartesiano para uma postura sistêmica, holística e complexa. Na química, o método racionalista se traduziu em uma abordagem de decomposição de substâncias em seus componentes básicos para entender suas propriedades e comportamentos. Ou seja, para cada causa há um efeito. Já no pensamento sistêmico, no caso da química verde, reconhecemos a interdependência e interconexão dos sistemas químicos com o ambiente e outros sistemas naturais. Em vez de apenas analisar partes isoladas, essa abordagem busca compreender os sistemas químicos em sua totalidade, levando em consideração os impactos e as relações entre essas partes. O pensamento sistêmico na química verde leva em consideração não apenas a eficiência da produção química, mas também os impactos ambientais, a saúde humana, a equidade social e outros fatores interligados. Desse modo, destacam-se três principais paradigmas da ciência química: o paradigma da prevenção, o paradigma de risco e o princípio da precaução, que é o paradigma ecológico. E nós vamos discutir mais sobre eles a partir de agora. Em uma análise de linha do tempo,
Destes três paradigmas, observamos que a indústria química surge no início do século XIX, em um período denominado como paradigma social da prevenção. O paradigma da prevenção, que nós vemos indicados pela cor verde mais claro, ele apresenta uma visão objetiva e de racionalidade instrumental. Acredita que se há diminuição ou escassez de resíduos na produção de lixo, automaticamente diminuímos a necessidade de tratá-los e, consequentemente, diminuímos o seu descarte na natureza. Com o acontecimento de várias catástrofes químicas no início do século XX, como poluição de rios, como aconteceu em Cleveland, nos Estados Unidos, e outras fontes de água, como foi na Baía de Minamata, no Japão, ocasionado por mercúrio, ou pela intoxicação de pessoas, como aconteceu em Bhopal, na Índia, começou-se a adotar medidas para minimizar esses males e, a partir da redução do limite de exposição, como os protocolos sobre o uso e a disposição de produtos ou tratamento de resíduos. Essas ações de gerenciamento de risco fazem parte de um sistema maior, que é chamado paradigma do risco. Ele seria baseado na capacidade assimilativa do ambiente em absorver e degradar poluentes, sem danos, e na suposta existência de um grau de exposição ao qual organismos podem ser expostos com pouco ou nenhum efeito adverso. Quando, por exemplo, se acredita que há um valor tolerável de agrotóxicos que podem existir nas cascas de frutas e verduras, nós estamos acreditando no paradigma de risco. E que isso é considerado como não causando problemas à saúde, tanto de pessoas como de animais. Esta é uma ação do paradigma de risco. No entanto, o biólogo Joe Thornton, autor do livro Pandora's Poison, aponta 6 falhas do paradigma de risco. A primeira falha diz respeito à resistência à degradação e concentração pela cadeia alimentar de substâncias tóxicas. Ou seja, nós esquecemos que esse acúmulo de substâncias químicas, ela é cumulativa dentro de uma cadeia alimentar. Ou seja, se o peixe no rio se contamina com mercúrio, nós nos contaminaremos com esse mercúrio no caso de nos alimentarmos desse peixe. É o que acontece também, por exemplo, com o leite materno de algumas cidades do Mato Grosso, onde já se identificou a presença de agrotóxicos nele. A segunda falha diz respeito à desconsideração da dispersão global do dano e à continuidade de milhares de outras fontes poluidoras. Ou seja, quando a indústria química considera pelo paradigma de risco uma capacidade de assimilação de uma certa substância, nós desconsideramos que essa mesma contaminação podem ocorrer de outras fontes poluidoras. A terceira falha diz respeito à desconsideração dos efeitos sinérgicos que aumentam a toxidez e complexidade de uma mistura. É o mesmo caso que a gente vê quando a gente lê em algumas bulas de remédio que vão falar de efeitos colaterais quando a gente toma um medicamento juntamente com o outro. Isso se relaciona a esses efeitos sinérgicos. A quarta falha diz respeito à falta de pesquisas científicas sobre os riscos de substâncias. A quinta falha diz respeito às rotas sintéticas controladas gerarem produtos indesejáveis e muito outros desconhecidos, justamente por não termos todo o conhecimento dessa cadeia produtiva das substâncias químicas. E a falha 6 diz respeito à ineficácia das tecnologias de controle e descarte, pois estamos numa era tecnológica onde todos os dias se criam novos produtos e também novos processos, tanto em relação às substâncias químicas quanto a essas formas de controle e descarte. E quando avaliamos as situações de risco nessa perspectiva de valores mensuráveis quantitativos, vale a pena relembrar os conceitos envolvidos nisto. O conhecimento científico é algo construído socialmente, uma vez que temos a validação dos pares para que os conceitos científicos sejam estabelecidos. Com isso, consideramos uma escala do nível de conhecimento para qualquer situação referente ao conhecimento científico, que avança desde o conhecimento não consolidado até chegar no conceito de risco. Ou seja, nós passamos por algumas etapas entre a ignorância até se chegar aos impactos e probabilidades conhecidos, que é o que denominamos como uma situação de risco. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas.
Dessas situações, destacamos que elas se relacionam ao modo como visualizam o estado do conhecimento. Então, nós temos que, em uma situação de risco, considera-se que os impactos e as probabilidades são conhecidas. Por exemplo, as doenças respiratórias e o câncer de pulmão provocados pelo amianto. Hoje, ela já é uma situação bem conhecida, são impactos conhecidos e probabilidades conhecidas. Então, nós adotamos medidas de prevenção, que seriam medidas tomadas para reduzir esses riscos conhecidos. Por exemplo, eliminar a exposição a poeiras de amianto. Já em uma situação de incerteza, por exemplo, antibióticos na alimentação animal e resistência humana, associada a esses antibióticos, nós temos os impactos conhecidos, mas as probabilidades desconhecidas. Existe então uma situação de prevenção cautelar. Nós procuramos tomar medidas para reduzir os riscos potenciais, que nesse caso seria reduzir ou eliminar a exposição humana a antibióticos na alimentação animal. E existem também os casos de ignorância ou situações de ignorância, ou seja, onde os impactos são desconhecidos e as probabilidades também são desconhecidas. Como exemplo, nós podemos falar sobre a descoberta dos danos provocados à camada de ozônio pelo uso dos CFCs, o clorofluorcarbono, antes de 1974, ou seja, antes dessa data, antes de se conhecer sobre esses danos provocados pelo CFC, nós não tínhamos a menor noção do impacto ocasionado na camada de ozônio. Ou seja, antes da data de 1974, isso era uma situação que exigiam medidas de precaução, ou seja, medidas para antecipar, para identificar e reduzir o impacto daquilo que pode vir a ser um risco. Como exemplo, então, de medidas de precaução para este fato, foi necessário ampliar as fontes de informações sobre o uso do clorofluorcarbono, incentivar as inovações de produtos para substituição desse gás e evitar os monopólios e dependências por produtos específicos do clorofluorcarbono. Então, quando fazemos análise de risco, conforme indica o paradigma da prevenção, caso haja riscos, são tomadas medidas que não paralisam o processo, mas que reduzem o dano. É o caso, como vemos aqui no slide, das primeiras linhas. Então, quando nós pensamos na forma de avaliação de riscos, caso não haja riscos, não são tomadas medidas. Caso exista riscos, nós temos que avaliar se esses riscos geram incertezas científicas ou não, ou se já são probabilidades bastante conhecidas. Quando fazemos análise pelo estado de conhecimento, sendo possível identificar situações de incerteza científica, observa-se que medidas são tomadas em ambos os casos. Quando não há incertezas científicas, são necessárias medidas de prevenção. Quando existe a situação de incertezas científicas, de não conhecimento, de probabilidades de riscos, são necessárias medidas de precaução. E são nesses casos que o princípio de precaução se insere. Sendo assim, apresentamos dois conceitos principais dentro do princípio da precaução. Primeiro, a ciência precaucionária, que é aquela que incorpora o princípio da precaução. Joy Thornton aponta que quando os impactos potenciais de um erro são severos e irreversíveis, nós devemos errar pela prudência na antecipação e prevenção do dano ambiental. E qual seria então a definição de princípio da precaução? Essa aqui seria uma das definições, que é quando a gente fala que se uma atividade representa ameaças de danos ao meio ambiente ou à saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente. Ou seja, se existe incerteza científica, é necessária a tomada de medidas de precaução. O princípio da precaução ele foi formulado legalmente pela primeira vez na Alemanha e na Suécia durante a década de 1970. Os povos escandinavos foram os primeiros a ter uma denominação para tratar das regulamentações que protegiam o meio ambiente em caso de situações de incertezas e riscos quanto à ação de algum produto ou processo. No campo ambiental, o princípio da precaução começou a ser utilizado na década de 1980 e recebeu muitas definições.
Sandi, por exemplo, identificou 14 acordos internacionais sobre o meio ambiente que citam o princípio da precaução, que vão desde a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, passando pelo Protocolo de Oslo sobre as emissões de enxofre, em 1994, e chegando ao Protocolo de Syracuse, que garantia proteção ao mar Mediterrâneo contra a poluição de fontes terrestres, em 1996. Sandin, por sua vez, em 1999, analisou 19 formulações do princípio da precaução, em fontes primárias e secundárias. Isso demonstra que legislações ambientais, por diversas vezes, contemplam esse princípio. E Sandin conseguiu identificar, então, dentro dessas 19 formulações, dimensões variáveis em grau de cautela, no que diz respeito ao entendimento de ameaça, ao entendimento de incerteza, ação e decisão. Uma definição conceitual muito divulgada sobre o princípio da precaução também é a Declaração de Wingspread. Então, nessa nossa apresentação, nós iremos nos concentrar em tratar de duas definições. A definição de princípio da precaução, que consta na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que seria da Rio 92, e a Declaração do princípio da precaução, que existe na Declaração de Wingspread. A definição mais conhecida é a definição, então, da ONU, da Rio 92, que em seu princípio 15 coloca que, com a finalidade de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Uma outra definição existente é a da Declaração de Wingspread, que diz que, quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio ambiente ou à saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente. Nesse contexto, cabe ao proponente da atividade, ao invés do público, o ônus da prova. O processo de aplicação do princípio da precaução deve ser aberto, informado e democrático, além de incluir as partes potencialmente afetadas. Deve-se também incluir um exame das variadas alternativas, incluindo qualquer ação. Essa segunda definição ela é mais completa, ao deixar como obrigação da empresa proponente comprovar a ausência de riscos de degradação ambiental. Comparando com a definição anterior da Rio 92, nós identificamos que essa é uma interpretação fraca do princípio da precaução, porque ela recomenda que somente em casos de atividades economicamente viáveis sejam realizadas no caso da incerteza de uma situação degradante ao meio ambiente. Ou seja, a definição do princípio da precaução da Rio 92, ela está mais atrelada com questões econômicas, aonde só serão tomadas medidas economicamente viáveis. Em caso de medidas que não sejam economicamente viáveis, esse processo ele é deixado de lado. E onde o princípio da precaução aparece? Em relação aos regulamentos sobre a fabricação de produtos, no final de 2006, a União Europeia criou o REACH, com o objetivo de controlar o lançamento, circulação e armazenamento de novas substâncias químicas no mercado europeu. Já na América do Norte, desde a década de 1970, é possível identificar traços do princípio da precaução, mesmo que sem essa designação, na adoção de muitas medidas adotadas pela Agência de Proteção Ambiental, a EPA, como na elaboração da Política Nacional de Meio Ambiente, de legislações de controle de poluição atmosférica e aquática e na proibição de uso de chumbo como aditivo em gasolina, enquanto não se comprovavam os efeitos destes na saúde pública e ambiental norte-americana. Já no Brasil, o panorama traçado não é diferente. O direito ambiental tem se tornado uma área em expansão, e o princípio da precaução um instrumento muito utilizado para avaliar a gestão de riscos ambientais causados por empreendimentos. Também as organizações ambientais, como o Greenpeace, têm utilizado deste conceito para chamar a atenção da sociedade aos riscos ambientais e de saúde, quando há incerteza científica sobre a fabricação de um produto ou manutenção de um processo, como no caso dos alimentos fabricados e lavouras plantadas com organismos transgênicos.
Desse modo, espero que tenha sido possível no decorrer deste vídeo que seja percebido as relações entre o princípio da precaução e a química verde, pois ambos propiciam a reflexividade da sociedade, nos fazem pensar sobre os riscos que os processos químicos assumem e na tomada de decisão sobre o planejamento das atividades humanas. O princípio da precaução nos faz questionar as situações de incertezas científicas, e a química verde nos faz refletir sobre as relações da química com o meio ambiente e a geração de resíduos. Além disso, ambos propiciam o pensamento holístico e, na verdade, exigem tal tipo de pensamento, uma vez que ultrapassam o pensamento cartesiano reducionista. E também o princípio da precaução e a química verde promovem a sustentabilidade ambiental ao vislumbrar a finitude dos recursos naturais existentes e repensar as atividades humanas. A química verde é um modo de repensar a atividade químico-industrial, articulando química, ambiente e responsabilidade social. Já o princípio da precaução contempla o agir cauteloso com o meio ambiente. E se quiser conhecer mais sobre o princípio da precaução, recomendo a leitura de nossos trabalhos do Grupo de Investigação no Ensino de Química, o GIEC-UFSC. Estes aqui são alguns dos exemplos de nossos trabalhos publicados. Destaco ainda os autores e obras citadas na apresentação de slides deste vídeo, caso você queira aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E espero que o conteúdo tenha sido proveitoso e fonte de aprendizado. Até a próxima!